Alô, alô, boa tarde. Bom, hoje estamos aqui a tentar fazer duas coisas em uma. Queria ter deixado um vídeo ontem, mas já não consegui. Muita coisa a acontecer ontem e hoje também. Muita coisa ao mesmo tempo, mas precisei também de um bocadinho de espaço para mim. Mas queria só fazer aqui partilhar aqui alguns pensamentos, enquanto estou aqui de volta de Alcudra, supostamente. Portanto, supostamente aquela é a pista de Alcudra, só que não. Então hoje tenho um treino de bicicleta 1h45 e a seguir corrida. E então tentar fazer aqui duas coisas ao mesmo tempo, que é partilhar aqui algumas coisas que aconteceram ontem, alguns pensamentos também, e enquanto faço o treino. Portanto, primeira coisa, ontem o No Shame teve o seu primeiro pequeno momento de fama. Tivemos o prazer de estar na CMTV, nas manhãs da CMTV. Foi uma experiência fantástica e foi muito bom poder partilhar lá como é que começou, falarmos um bocadinho sobre o estigma da depressão nos homens, também alguns sintomas e, acima de tudo, no que é que nós nos focamos e como é que podemos ajudar outros homens. Depois fizemos um treino de natação, só para espairecer um bocado a cabeça. Havia treinos para serem feitos e à tarde algumas reuniões com uma parceria incrível que vai surgir, espero eu, e deixar desde já um beijinho à Filipa e à Inês da Transformar. Obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Pessoas incríveis que felizmente ainda há bastante em Portugal e que disponibilizam o seu tempo para ouvir falar do projeto, neste caso do No Shame, e poderem também ajudar a crescer. E depois, ao final do dia, nada melhor que acabar com uma conversa informal. Eu não sei se era suposto ter timing. A verdade é que tivemos no podcast a live da Gente que Vale a Pena, do Tito Benjamin. Um abraço, Tito. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Uma conversa que começou às 9h15 e acabou quase à meia-noite. Mas como dizem, as conversas são como as cerejas. E a verdade é que não faltavam cerejas para uma pessoa ir tirando e falando. Falámos sobre imensa coisa, sobre quem é que eu sou. E a verdade é que é uma pergunta muito interessante que o Tito faz, ao qual eu guardei essa pergunta para mim próprio. Ainda ando a descobrir, porque é fácil uma pessoa dizer que, sei lá, que somos o Tiago, temos 39 anos e somos de engenharia, fazemos isto ou aquilo, etc. Mas será que isso nos define quem é que nós somos? Se calhar não é? E então falámos sobre isso, falámos sobre a minha experiência a viver no Médio Oriente, falámos sobre precisamente a questão de vulnerabilidades nos homens, isto de partilhar sentimentos, isto de exteriorizar também sentimentos, ou seja, dizer que um homem dizer a outro homem que gosta dele, que o ama, etc. Isto pode ser a um amigo, pode ser a um irmão, pode ser a um pai também, ou a um filho, e tenho que arranjar uma solução para isto, porque eu já me dei o braço e estou aqui nem há 5 minutos. Portanto, falámos sobre imensa coisa, foi uma conversa muito interessante. Falámos também um bocadinho sobre Human Design, sendo que não é a minha área de todo, mas tenho só curiosidade e estudei um bocadinho. E a verdade é que falámos também um bocadinho sobre isso e o porquê de eu me ter posto nisso, ou neste caso, porquê ter explorado. E, long story short, o motivo pelo qual eu explorei é precisamente uma ferramenta para me conhecer melhor. E é precisamente uma ferramenta para, acima de tudo, me conhecer melhor e poder lidar melhor comigo próprio. E ao me conhecer melhor, consigo também relacionar melhor com as outras pessoas, com a minha família, com o meu filho, com os meus amigos e por aí fora. Foi mesmo muito interessante, foi um dia cheio. Hoje o dia não tão cheio, mas também com imensa coisa. Aliás, nós temos sempre imensa coisa para fazer.
Ainda eu ontem, por acaso, foi uma das coisas também que falámos, e mais, a propósito também de mais uma excelente pergunta do Tito, sobre o que é que faz o teu dia feliz, ou o que é um dia feliz para ti. A verdade é que muitas das vezes nós já vivemos esse dia, mas não damos conta disso, e temos que às vezes parar para dar valor a isso e para pensar. Só que estamos tão focados no dia a dia, com as palas nos olhos, estamos tão obcecados com alcançar mais e com fazer mais e com sei lá com o quê, que às vezes nos esquecemos as coisas simples, não é? E às vezes nos esquecemos o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos a fazer alguma coisa. E essa pergunta às vezes é muito importante, que é o que é um dia feliz para nós, porque às vezes basta trazer-nos à terra e pensar: ok, eu hoje já estou a ter um dia feliz, portanto vamos lá dar aqui uma palmada nas nossas costas e parabenizar-nos por isso. Portanto, é um bocado, como eu dizia ontem, ver o copo meio cheio. Isso é um treino também. Hoje tive quase para mudar aqui os treinos, quase para desistir, confesso. A verdade é que o meu corpo está um bocado cansado, e se calhar também desculpando com isso, o Garmin também diz que eu preciso de descanso, mas depois eu olho para o plano de treinos e tenho poucas semanas até outubro, e a verdade é que eu não me sinto cansado. Portanto, hoje decidi ignorar o Garmin e ignorar os alertas que diziam para eu descansar, e decidi pôr-me então em cima da bike. Tenho só 1h45, e digo só porque vem aí muito mais, e a seguir com 40 minutos de bicicleta, de corrida, aliás. Portanto, e também o motivo pelo qual eu faço isto, como eu dizia ontem, no podcast do Tito, do Gente que Vale a Pena, e que, by the way, é um podcast que vale a pena ouvir e ver. A verdade é que eu faço isto precisamente porque eu sei que eu preciso desta disciplina, e precisamente que para mim é muito mais fácil eu faltar um treino de hoje e depois amanhã vai-me ser muito mais difícil voltar e regressar, do que hoje está-me a custar agora. Ou aliás, o que me custou hoje foi vir para cima da bicicleta e estar aqui, além de também estar aqui com o braço pendurado, que eu parece uma cegonha aqui com o braço pendurado. Isto não dá jeito nenhum, mas pronto, é como eu disse, influencer não é comigo. Mas então é muito mais fácil desistir, e isso tem um potencial muito grande a longo termo, que é, no fundo, nós formos a pouco e pouco tentando mudar as nossas rotinas e hábitos. E neste caso, agora eu estou a dar um exemplo, que é aquilo que nós temos tendência para fazer e para nos auto-acertarmos. Por exemplo, o meu exemplo concreto: quando eu acordo, sei que tenho um treino para fazer, e se eu acordar e não for logo fazer esse treino, a minha tendência para desistir desse treino, a probabilidade é muito maior. Portanto, é não dar sequer hipótese ao cérebro de raciocinar, e basicamente saltar da cama e saltar logo para cima da bicicleta, ou com os ténis calçados, e começar a correr, ou para o ginásio, ou para nadar, ou seja o que for. E a intenção é precisamente essa, é baixar a barreira, porque depois de nós estarmos lá, já estamos lá. E depois, a verdade é que depois de o treino estar feito, ainda se sabe muito melhor. Portanto, e isto fica aqui uma nota, e uma nota para mim, obviamente, porque eu sei que funciona assim, e tenho imensos exemplos até do passado, mas, como eu costumo dizer, o nosso cérebro, ou o meu cérebro, tem inteligência artificial, e costuma arranjar sempre desculpas para dar a volta a essas situações. Hoje, por exemplo, foi e tal, o Garmin está a dizer para precisas de descanso. Ontem treinaste, deitaste mais tarde, já era meia-noite e pouco, salvo erro. Hoje passa à frente, ou faz algo mais light. A verdade é que eu não posso, porque se eu fizer isso todos os dias, eu já sei que amanhã ia ser uma desculpa diferente. É claro que, com isto dizer, que o respeitar e ouvir o corpo é muito importante, porque o corpo dá-nos sinais, e foi precisamente por isso também que eu fiz a lesão no ano passado. Foi por não ter feito treino
de força suficiente e de mobilidade. E então, por não ter respeitado isso, originou na lesão que, na pubalgia que eu fiz no ano passado. Ou seja, há cerca de 7 meses atrás, mais ou menos. Por isso, deixo aqui essa nota e essa dica, vale o que vale. Em relação ainda a ontem, e neste caso agora, menos pessoal, que não portanto, uma nota menos pessoal, que não interessa para nada, mas o que interessa sim é de facto a parte do no shame, e focando um bocadinho mais nisso, a verdade é que há muita coisa a acontecer neste momento, portanto, de uma causa, de um crowdfunding para um projeto, para uma ONG, que é neste momento o formato em que o No Shame nos estamos a legalizar, numa organização sem fins lucrativos, focada apenas na saúde mental masculina e especificamente na depressão e burnout. Como é que nós apoiamos outros homens? Portanto, não só falar da causa, não só falar, infelizmente, apenas da minha história, mas, e digo infelizmente porque o objetivo e a missão é que venham muito mais homens falar a público, ou partilhar, neste caso, que já tiveram algo semelhante. Obviamente, cada pessoa é uma pessoa, mas que já passaram também por essa barreira e que procuraram ajuda. Não se deixaram envergonhar pelo estigma de ir ao psicólogo ou de ir ao psiquiatra. E mesmo que, por acaso, ontem falava nisto com lá está, com a Filipa e com a Inês, de Transformar, que é uma das coisas muito comuns que acontecem, aconteceu comigo também, e aconteceu também com um ou outro amigo que eu conheço, que eu tenho, aliás, que é, vão a um psicólogo, ficam um mês, mas depois não notam melhorias. Malta, não é ao final de 2 meses que vocês vão notar melhorias, nem ao final de 3. Demora tempo. Vejam como uma prova de endurance, por isso é que eu gosto muito deste desporto, que é, isto é, no fundo, estares a treinar e estás-te a autorreprogramar os teus pensamentos internos, eles chamam-lhe narrativa cognitiva. E no fundo é precisamente isso, e isso demora tempo. Agora, é importante também dizer que se não houver match, se vocês não sentirem essa empatia, se vocês não sentirem que a outra pessoa, ou o estilo de trabalho da outra pessoa, neste caso do psicólogo, do terapeuta, não vai de encontro com vocês, então sim, falem com a pessoa, às vezes podem adaptar alguma coisa, algum estilo de terapia, ou algum estilo de trabalho, ou então procurem outro. E, se possível, não saiam de onde estão até terem outra consulta marcada. Porque é muito importante não haver esse gap. Porque, precisamente por esse gap existir, é que acontece a malta desistir e depois tem que ir, as coisas agravam e depois só mais tarde vão para psiquiatras e por aí fora, em que muitas vezes, infelizmente, somos obrigados a tomar, aliás, medicação. Portanto, dizer isso, dizer que se precisam de, no fundo, encontrar essa compatibilidade, não desistam. Inclusive, há uma plataforma brutal do João Francisco Lima que está a criar, que se chama Mind Match, que é precisamente para combater esse gap e esse problema de... Oi? Desculpa lá, mas aqui olha, o meu treino acabou de... Já foi. A app do MyUsh crashou. É isto, faz parte. Portanto, dizia que... Tenho que ir ali ver o que é que se passa. Mas dizia que é precisamente para isso, portanto, o MindMatch é precisamente para isso, para combater este problema que é a incompatibilidade dos psicólogos e dos terapeutas com os pacientes, seja por uma questão de perfil da pessoa psicólogo, mas também da pessoa paciente, seja também por uma questão de tipo de terapia. Eu já partilhei diversas vezes, acho eu, mas partilho novamente que, por exemplo, eu fiz psicanálise ao início, quando eu estava com depressão, e não sabia
quer psicanálise, eu gostava de fazer, a verdade é que não era o mais indicado. Para o meu caso, naquela altura, o mais indicado era terapia cognitiva comportamental, eles chamam-lhe o CBT. Mas, lá está, cada caso é um caso, e é isso também que é necessário perceber, é necessário analisar, é necessário ver que tipo de terapia é que nós procuramos, para quê. É necessário perceber também que tipo de estrutura é que nós nos damos bem, seja uma pessoa mais estruturada, mais planeada, que nos dê inclusive alguns trabalhos de casa, salvo seja, não é? Portanto, seja escrever, ou seja, pensar em algo, ou mesmo praticar algo, eu cheguei a fazer isso também, ou então até seja uma pessoa mais calada, mais silenciosa e que esteja lá mais para nos ouvir do que para colocar questões e passar exercícios, etc. Portanto, tudo isso é importante e é tudo isso que muitas das vezes não é falado e muitas das vezes não se sabe, porque a malta pensa que ir ao psicólogo é só ir ao psicólogo. Não, é a mesma coisa que, e agora vou dar uma analogia talvez possa ser parva, mas é a mesma coisa que ir a um ortopedista, e nós temos ortopedistas especialistas do ombro, do joelho, da coluna, uma série de coisas. Portanto, os psicólogos também têm essas especialidades, da mesma forma que os psiquiatras têm. Especialidades por tipo de terapia, mais ou menos experiência, por exemplo, terapia em grupo, ou terapia desportiva, ou, neste caso, terapia desportiva não, psicólogo desportivo, mas dentro de psicólogo clínico depois tens vários tipos de especialidades e tipologias. E só para me calar, que já me deu o abraço, está aqui pendurado. Portanto, isto ontem também foi falado, e é isto que essa plataforma do Mind Match do Francisco pretende combater esse problema. Portanto, recomendo. E não deixem que, de facto, a primeira tentativa ou a primeira ida a um psicólogo, que mesmo que não tenham gostado ou que não tenham sentido algum tipo de apoio ou de melhoria, não deixem que isso vos impeça. Estar a treinar e a falar. Não deixem que isso vos impeça, porque não deve ser impeditivo, pelo contrário. Depois, rematar aqui só com uma questão do desporto, e nós vamos organizar aqui um webinar para acontecer ainda este mês, do No Shame Movement, precisamente para trazer o tema da depressão e trazer o tema do desporto, em como é que o desporto melhora, ou piora, neste caso, mas como é que o desporto impacta situações como o burnout e a depressão. E curiosamente, por acaso, ontem falámos um bocadinho sobre o caso do Cristiano Ronaldo no podcast do Tito Benjamin, do Género que Vale a Pena, em que houve uma altura que ele parecia estar com burnout, não depressão, mas parecia estar com burnout, e precisamente porque lá está, o excesso também causa isso. E então, neste webinar que nós estamos a organizar para acontecer ainda este mês, em conjunto com, se correr bem, em conjunto com a Transformar, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre alguns estigmas, alguns mitos, e esses mitos que formam o estigma, nomeadamente coisas que já foram faladas muitas vezes, que é o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem não pode dar parte fraca, e que depois faz com que a malta dessas vulnerabilidades escondam-se atrás dessas vulnerabilidades, aliás, e por causa desses mitos é assim que nasce o estigma, é assim que nasce o medo do julgamento, aliás, e depois o pessoal não vai procurar ajuda. Bem, vou-me calar, já estou aqui a derreter, ainda falta 1h30, mas só para dar um abraço, obrigado a todos pela força e continuamos juntos. É bom ver que as coisas às vezes não estão a ir tão rápidas quanto eu gostaria, e a verdade é que eu sou um bocadinho impaciente e admito isso, e às vezes quando não estão a ir na velocidade que eu gostaria, eu começo a ficar um bocadinho frustrado, e daí também, mais uma vez, eu estar e ter que me inscrever também no Ironman de Cascais, que eu vou fazer este ano, precisamente para voltar ao meu elemento e precisamente para poder lembrar porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu comecei isto, porque é que eu também estou no Ironman neste caso, e estou no Ironman, já disse antes, mas volto a dizer, por mim, para me relembrar que eu consigo,
para me relembrar das rotinas, da disciplina, da consistência, que é uma das minhas falhas, uma das minhas vulnerabilidades, que eu não sou uma pessoa muito consistente, infelizmente. Então preciso de ter esse plano, preciso de ter essa estrutura já feita para poder depois então seguir. Porque eu tenho visão, tenho estratégia, mas depois fazer o plano de A como chegar a Z é-me mais complicado. Portanto, é por isso. Relativamente ao No Shame, ainda ontem o Tito perguntava, foi uma excelente pergunta mais uma vez, aquele homem só faz perguntas brutais. Era qualquer coisa, qual é que era o meu sonho, ou se eu tivesse um sonho. Mas a pergunta tinha enquadramento, tinha um contexto muito interessante. Mas vejam se puderem. E o que eu aprendi foi de facto o meu sonho, e foi por isso que eu comecei o No Shame. O meu sonho é de facto acabar com o estigma da depressão. Porque eu acredito que acabando com o estigma da depressão, e a malta não é normalizar a cimentologia, não é normalizar o facto da depressão, porque é algo muito complexo, da mesma forma que é o cancro, da mesma forma que é... e não estou aqui a dizer que um é mais do que o outro, não, pelo contrário. Cada um tem a sua complexidade. Mas sim, falarmos disso de uma forma normal. Tal como falamos de ir ao dentista, tal como falamos de ir ao ortopedista, tal como falamos de tomar um Benuron, ou colocar, sei lá, Voltaren, anti-inflamatório, o que é que seja. E esse é o meu sonho. É, de facto, a malta poder falar e admitir que tem depressão ou burnout, que está a passar por essa fase, ou que já passou, ou que tem que fazer medicação antidepressivos, sem qualquer pudor, sem qualquer medo, sem qualquer medo de julgamento ou vergonha. E eu digo isto porque eu já o fiz, já tive, mas felizmente hoje também já não tomo medicação. E estou aqui a ver o treino. Mas, então esse é o meu sonho. E acredito mesmo, do fundo do coração, que é possível, porque ao conseguirmos isso, é uma alteração, é uma mudança e é um impacto muito sistémico, a muito longo prazo, mas estamos a ajudar indiretamente e diretamente também muitos homens que ainda estão a sofrer em silêncio. E ainda ontem nos foi dito, e por acaso no sábado também, quando participámos na Feira da Saúde de Alcochete, ou seja, a cada interação que eu tenho, seja com psicólogos, seja com profissionais de saúde, mesmo que não seja saúde mental, todos me dizem que de facto há muitos homens ainda que sofrem em silêncio. Infelizmente não só em Portugal, mas em Portugal os números são mesmo assustadores. Portanto, pessoal, pratiquem desporto, ajuda, não chega, mas ajuda, é uma grande ajuda. Se não conseguirem nadar, vão correr, se não conseguirem correr, vão pedalar, se não conseguirem andar de bicicleta, não tenho bicicleta, vão andar apenas, vão para o ginásio. 20 minutos é melhor do que 10, mas 10 minutos ainda é melhor do que 0. Portanto, é claro que se conseguirem, façam mais, porque quanto mais melhor, é pela vossa saúde, é pelo vosso cérebro, e o vosso futuro vai agradecer. Fiquem bem, falamos por aí, e vou aqui acabar isto.